prazer estar aqui, compartilhar com vocês um pouquinho da visão do direito, das preocupações que a gente tem quando a gente olha para todos esses fenômenos que a gente está comentando aqui hoje. Eu queria começar essa conversa tentando desenhar um pouco um cenário futurista, né? Cenário esse no qual a tecnologia, como sempre, vai facilitar a vida de todo mundo. Para isso, eu queria que a gente pensasse na geladeira do futuro. Como é que é a geladeira do futuro? É a geladeira que vai estar, como quase vários dispositivos a gente já tem hoje, conectada à internet. E essa geladeira vai tornar possível uma série de atividades, né? Então, a primeira delas, a sua geladeira vai começar a detectar e poder entender melhor quais são as suas rotinas de alimentação, em quanto tempo você consome 1 litro de leite, 1 dúzia de ovos, etc. E à medida em que esses alimentos, por exemplo, forem acabando, essa geladeira vai poder saber, olha, está acabando o leite. E ela vai te avisar? Ela poderia te avisar, mas ela pode fazer mais do que isso. Ela pode diretamente encomendar leite para o supermercado e o leite então vai ser entregue na sua casa. Isso vai facilitar a sua vida. Você nunca mais vai ter que precisar pensar em quando vai acabar o leite, quando você vai ter que deixar de fazer alguma coisa, alguma receita, porque acabou o ingrediente tal. Sua geladeira também vai saber quando você está furando a dieta e vai poder falar, olha, aqui eu tenho uma sugestão de algum cardápio um pouco mais equilibrado para você, que atende às suas necessidades, etc. Vai também dizer, olha, essa marca de leite que você consome está em promoção no supermercado essa semana. Por que você não encomenda mais alguns litros e economiza um pouquinho? Então, de alguma maneira, essa geladeira vai facilitar muito a vida das pessoas, né? E a partir do momento em que ela entende melhor a rotina e a vida do dono dela, ou dos donos dela, ela pode oferecer essas funcionalidades. Então, antes da gente pensar quando essa geladeira vai ser lançada e quanto ela vai custar, eu também queria pensar em algumas preocupações que essas funções, essas funcionalidades da geladeira podem suscitar. E a primeira delas é simplesmente a geladeira pode entender melhor o seu padrão de vida. E com isso, começar a entender melhor que, olha, essa pessoa pode pagar um determinado preço em determinados produtos, essa não tanto. Então, eu posso começar a criar uma forma de diferenciação de preço, com base nos produtos que as pessoas consomem, criado a partir dos dados que essa geladeira coleta. Mais ainda, essa geladeira pode entender bem qual é a sua saudabilidade da sua dieta alimentar e pode começar a calcular quão saudável você é, ou qual a probabilidade de você desenvolver determinadas doenças. Então, eu posso olhar e falar, olha, essa pessoa come muitas coisas que têm óleo, ela tem uma probabilidade muito grande de ter colesterol, desenvolver uma série de complicações, etc. E aí a geladeira, será que ela guarda isso para ela, ou será que o desenvolvedor, as empresas que administram e coletam os dados dessa geladeira, não podem ter algum interesse em vender esses dados, vamos dizer, para seguradoras de saúde, que então podem dizer que, olha, eu quero, antes de fazer o seu seguro de saúde, os dados sobre a sua geladeira, porque aí eu vou saber calcular melhor se eu vou poder cobrar mais caro ou mais barato, se você come mais granola ou mais bacon, eu vou saber como eu vou calcular esse preço. Além disso, esse relatório dessa geladeira pode ser pedido para um empregador ou para um banco. É comum que agora, em relatórios de financiamento, os bancos passem a analisar também a saúde da pessoa. Então, financiamentos que antes poderiam ser de 25 anos, eu só posso garantir 15 porque aqui você marcou que você tem diabetes. Então, a sua geladeira está me dizendo que seus hábitos de alimentação não são muito bons, então esse financiamento tão longo eu não vou poder te dar. Enfim, uma série de consequências adversas dessas atividades de coleta e tratamento de dados que essa geladeira pode oferecer geram preocupações. Uma dessas preocupações é também o oferecimento de anúncios. Essa geladeira, por conhecer muito bem você, pode oferecer anúncios personalizados ou muito mais persuasivos. E essa é um pouco a diferença de quando a gente fala em anúncios relevantes ou anúncios personalizados. Na verdade, a gente tem que pensar que esses anúncios são mais persuasivos. É um poder de manipulação que essas plataformas, essas empresas, essa geladeira têm sobre você. Então, ao invés de anunciar simplesmente um chocolate, a geladeira vai ser capaz de saber exatamente o momento do dia em que você tem mais vontade de comer chocolate. Aquele momento em que vai ser
irresistível. E aí a geladeira vai te anunciar o chocolate naquele momento e ela vai te manipular. Então, quando a gente fala de privacidade, o direito à privacidade, na verdade a gente está pensando, em grande parte, nesse novo contexto, em mecanismos de proteção de dados pessoais. O que é proteger os dados pessoais? É impedir que esses dados sejam coletados sempre, que eles sejam tratados, que essas inovações cheguem, que a geladeira do futuro, por exemplo, seja criada? Não necessariamente. Não é isso que o direito à privacidade propõe, na maioria dos casos. O que o direito à privacidade propõe é controlar ou empoderar os usuários a respeito dos usos que podem ser feitos a partir desses dados. Então, colocar e pensar em limites que podem ser colocados para esses dados que vão ser coletados. Então, alguns dados são dados muito sensíveis e são dados que não devem ser coletados. Dados, por exemplo, de posicionamento político, de questões ligadas à religião, de orientação sexual. Esses são dados que talvez a gente não queira que sejam coletados. Além disso, a gente pode pensar em quais usos o direito quer permitir que podem ser feitos. Então, eu posso usar esses dados para discriminar, gerar situações de discriminação de alguma forma? Talvez não. Então, isso pode ser proibido também. Os usos que podem, as inferências que podem ser geradas a partir desses dados que são coletados. Então, eu posso fazer determinadas inferências sensíveis a partir de dados que eu coletei, e aí essa é uma capacidade que é muito nova e que a gente às vezes se esquece também. Essa capacidade de fazer inferências sobre alguém a partir de dados teoricamente inofensivos. E aí tem vários exemplos que eu poderia dar. Eu vou dar um que é bastante conhecido para quem estuda esse assunto, que envolveu uma rede de farmácias, uma espécie de drogaria, supermercado que existe nos Estados Unidos, que se chama Target. E a Target estava desenvolvendo ali um programa que queria fazer marketing, propaganda direta para futuras mães. Então, eles queriam identificar logo mulheres que estavam esperando bebês, para que então pudessem anunciar os seus produtos que estavam em promoção. E aí, para isso, a Target desenvolveu um sistema bastante elaborado para tentar descobrir e determinar quais mulheres estavam grávidas. Então, a partir de vários dados teoricamente não relacionados à gravidez, a Target desenvolveu ali um algoritmo, ou seja, uma receita, um programa de computador que olhava várias variáveis e conseguia determinar, olha, essa mulher tem uma alta probabilidade de estar grávida. É porque ela estava comprando fralda, teste de gravidez ou coisas ligadas à gravidez? Não. Era uma série de outros hábitos de compra que indicavam ali agregadamente, analisados e tratados, que aquela mulher tinha uma probabilidade alta de estar grávida. Então, uma loção sem cheiro, um determinado shampoo, um determinado tipo de alimento, isso tudo combinado, depois de uma análise de Big Data, isso gerava essa probabilidade. E aí esse caso ficou famoso porque em uma determinada residência, um pai recebeu a propaganda da Target, endereçada para a filha, que tinha 16 anos, e ele ficou muito ofendido. E reclamou para a Target, olha, é um absurdo vocês fazerem esse tipo de propaganda, minha filha tem 16 anos, ela obviamente não está grávida, e eu não quero que esse tipo de propaganda direcionada chegue para minha filha. E o fato é que a filha dele estava grávida, e a Target descobriu antes mesmo dela contar para o pai. Então, o algoritmo estava tão refinado a ponto de ter identificado, nos primeiros meses da gravidez, essa notícia já tem, então, identificado aquela mulher como grávida, então propensa a receber esse tipo de propaganda. Então, esse é um tipo de uso, é um exemplo que poderia ser questionado, que o direito poderia limitar. Olha, dados sobre a saúde das pessoas não podem ser inferidos, não podem ser usados dessa maneira. Então, o direito à privacidade, na verdade, tenta pensar nesses limites. Isso significa que, ao redor do mundo inteiro, esses limites são colocados da mesma forma? Não. Existem variadas diferenças entre os níveis de proteção que o direito à privacidade oferece, com base na forma que cada sociedade ou cada cultura enxerga o direito à privacidade. O direito à privacidade é bastante contextual, ele é bastante cultural, ele varia muito de sociedade para sociedade, de cultura para cultura. Então, por exemplo, quando o Google Street View foi lançado no Japão,
teve uma grande resistência da sociedade japonesa, das pessoas, os japoneses, em relação àquela ferramenta. Isso porque, para os japoneses, a calçada é uma parte privada da residência. E é um sinônimo de vergonha se a sua calçada estiver desarrumada, se a sua calçada estiver feia ou mal cuidada. E eles não queriam que a calçada deles estivesse, então, subitamente exposta para o mundo inteiro. Que todo mundo agora vai poder ver a minha calçada, isso é um absurdo, é uma noção diferente de privacidade. No Brasil, a gente tem notícia de que as pessoas querem estar lá quando o carro do Google vai passar. Né? A gente tem notícias reais, relatos reais de pessoas do Google, que dizem que a empresa recebe, às vezes, perguntas dizendo queria saber quando o carro vai passar aqui, porque eu vou pintar a minha casa, e eu queria que tenha uma foto atualizada no Google Street View. Então, vejam que a privacidade, há uma sensibilidade diferente em relação à privacidade, dependendo da cultura. Há sociedades que encaram o direito à privacidade de uma forma mais individualística, ou seja, individual, do ponto de vista de uma escolha. E aí fica muito clara essa noção da permissão, que a professora Beth falava agora há pouco. Né? E um dos países que encara a privacidade a partir dessa premissa é os Estados Unidos. Então, toda a regulamentação de privacidade nos Estados Unidos está baseada na ideia de consentimento. Se eu, individualmente, confio nessa empresa, confio nessa plataforma, dou permissão para que essas atividades aconteçam, então tudo bem, porque eu, como indivíduo, escolhi participar dessa forma, dessa atividade, eu decidi entrar para o Facebook, decidi, então, está tudo bem, então eu consenti. O modelo do consentimento é muito criticado, porque até que ponto realmente as pessoas têm algum poder de não consentir com algumas coisas. Né? Eu tenho alunos que já me disseram que se não fosse pelo Facebook, eles acham que eles não se formariam. Então, até que ponto eles podem dizer não ali para o Facebook? Mas essa é a ideia do consentimento e essa é a ideia que baseia um pouco a regulamentação do direito à privacidade nos Estados Unidos. Na Europa, isso é bem diferente. Na Europa, a visão ou o direito à privacidade é visto a partir do seu valor social, ou seja, queremos uma sociedade em que todas as pessoas podem abdicar da sua privacidade em nome do uso de uma plataforma, em nome de alguma coisa, e, em geral, a Europa diz não. A Europa enxerga na privacidade um valor social. Eu não quero uma sociedade em que todo mundo tenha abdicado desse direito à privacidade e estejam as pessoas, então, expostas a esse poder de manipulação das empresas, dos governos e etc. E o exemplo do Cambridge Analytica é muito forte, porque vai nesse sentido, de mostrar efetivamente para as pessoas o quanto o enfraquecimento, a erosão do direito à privacidade faz com que essa manipulação possa surgir em vários contextos, não só para vender um produto, para vender aquele chocolate, mas também para fazer propaganda política, para fazer propaganda eleitoral. Então, essas novas formas de exposição dos usuários é uma coisa que preocupa algumas sociedades, e aí a regulamentação vem num sentido um pouco mais forte, há um sistema mais robusto na Europa, colocando limites mais rigorosos em relação a quais dados podem ser coletados, em que circunstâncias eles podem ser processados e, especialmente, quando eles podem ser compartilhados com terceiros. E essa é uma preocupação que deve existir sempre, porque não só eu estou confiando naquela plataforma, quando eu estou confiando dados ou deixando que esses dados sejam coletados, mas a partir do momento em que esses dados são compartilhados com terceiros, eu estou submetido a uma série de outras consequências. Então, voltando lá no exemplo da geladeira, a partir do momento que aqueles dados passam para a seguradora de saúde, passam para o banco, eu começo a perceber como aquela minha exposição, como ter confiado na geladeira, acabou gerando uma série de consequências perversas para mim mesmo. Né? Então, o direito à privacidade nada mais é do que uma forma de pensar em mecanismos que garantam às pessoas, aos cidadãos, controle sobre os seus dados, sobre a forma pela qual se relacionam na rede, seja nas grandes plataformas, seja nos aplicativos, seja
fora da internet. Então, se a gente for pensar na cidade de São Paulo, é muito comum quando a gente vai entrar num prédio, por exemplo, que já tirem uma foto, que peçam uma digital, que peçam RG, CPF. Na farmácia isso também é comum. Todos esses dados são dados pessoais. Então, pensem a cada vez que a gente vai à farmácia e dá o CPF e fica ali um registro dos medicamentos que a gente está comprando, será que esse perfil sobre os nossos hábitos de compra nas farmácias não são úteis para outros agentes, como, por exemplo, as seguradoras de saúde? Em que medida há proteções para que as farmácias não possam vender o nosso CPF com todos os medicamentos que a gente tem comprado? O Brasil, hoje, não tem uma legislação de proteção de dados pessoais que regulamente coloque regras para essas novas situações. Isso é muito sério, e essa é uma coisa que está em debate no Congresso já faz bastante tempo, e a gente espera que, em breve, a gente tenha pelo menos um marco regulatório nesse sentido. E com isso, meu tempo está esgotado. Obrigado, a gente fica à disposição para o debate.